podcast terá abordagem do tema Educação Alimentar e Nutricional, com ênfase na prevenção de diabetes mellitus e hipertensão arterial em estudantes universitários. Olá, universitários! Acharam que esquecemos de vocês? É lógico que não, né? Sabemos o quanto os estudos associados à vida familiar, estágio, aulas e até mesmo trabalho consomem horas do nosso dia, e uma boa alimentação acaba ficando para o segundo plano. E por muitas vezes, você come aquela guloseima, aquele salgado com refrigerante para saciar de maneira mais prática e rápida a fome. E que no fundo, você até imagina que comer sempre isso pode ser prejudicial, mas não tem a real noção dos distúrbios metabólicos que o consumo excessivo destes alimentos podem causar. Sabemos que doenças crônicas não transmissíveis não costumam aparecer quando se é um jovem adulto. Entretanto, é através dos hábitos de vida que poderá determinar se você desenvolverá ou não essas doenças futuramente. Segundo o Ministério da Saúde, a possibilidade de associação da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus é de 50%, o que requer, na grande maioria dos casos, o manejo das duas patologias no mesmo paciente. Elas representam dois dos principais fatores de risco que contribuem decisivamente para o agravamento de doenças cardiovasculares e que, com frequência, causam morte e tornam o indivíduo inválido, seja parcialmente ou totalmente, trazendo problemas em âmbito familiar e social. Os padrões de alimentação estão mudando rapidamente na grande maioria dos países e, particularmente, naqueles economicamente emergentes. As principais mudanças envolvem a substituição de alimentos in natura ou minimamente processados de origem vegetal, que são os arroz, feijão, mandioca, batata, legumes e verduras, e preparações culinárias à base desses alimentos, por produtos industrializados, prontos para o consumo. Essas transformações, observadas com grande intensidade no Brasil, determinam, entre outras consequências, o desequilíbrio na oferta de nutrientes e na ingestão excessiva dessas calorias. Na maioria dos países, e em particular no Brasil, a frequência da obesidade e do diabetes vem aumentando rapidamente. De modo semelhante, evoluem outras doenças crônicas relacionadas ao consumo excessivo de calorias e à oferta desequilibrada de nutrientes na alimentação, como hipertensão, que é a conhecida pressão alta, doenças do coração e certos tipos de câncer, inicialmente apresentados como doenças de pessoas com idade mais avançada. Muitos desses problemas atingem agora adultos jovens e mesmo adolescentes e crianças. Mas então, até que enfim chegamos onde queríamos, na prevenção primária, e entre elas abordaremos inicialmente o controle do peso. A obesidade geral e a obesidade abdominal foram associadas ao aumento do risco de hipertensão arterial. Por outro lado, a diminuição do peso promove a diminuição da pressão arterial. Ser o mais magro possível, dentro da faixa da normalidade do IMC, pode ser a melhor sugestão com relação à prevenção primária da raça. Opa, preste atenção aqui. Você sabe calcular seu IMC? Para calcular o IMC, basta usar a regrinha do peso dividido pela altura ao quadrado. Agora, dá um pause aí e calcula rapidinho seu IMC, para prosseguirmos. Após calculado o IMC, iremos classificar. Se der abaixo de 18,5, baixe o peso. Entre 18,6 e 24,9, você está no peso ideal. Parabéns! Entre 25 e 29,9, levemente acima do peso. Presta bem atenção, hein? De 30 a 34,9, obesidade. E acima de 40, obesidade mórbida. O que devemos extrair disso tudo é que não é somente questão de estética diminuir a circunferência abdominal, pois estudos comprovam que é diretamente proporcional à quantidade de gordura abdominal e o risco de desenvolver problemas cardiovasculares. Controle do sódio. O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco modificáveis para a prevenção e o controle da hipertensão arterial e das doenças cardiovasculares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS,
É recomendado que a ingestão de sódio seja limitada a aproximadamente 2 gramas por dia, equivalente a cerca de 5 gramas de sal, na população em geral. Gente, sabe o que isso quer dizer? Que devemos consumir aproximadamente 1 colher de sal por dia. Então pensa aí rapidinho, o quanto você consome? Bastante, né? Por isso, a redução eficaz do sal não é fácil e muitas vezes há pouca informação de quais alimentos contêm altos níveis de sal. Então, é recomendado olhar com muito cuidado nos rótulos a quantidade de sódio adicionado em alimentos com alto teor de sal. Aumentar o consumo de potássio ajuda também na redução dos níveis de sódio. Agora, quais são esses alimentos ricos em potássio? Calma que eu já vou te explicar. Temos a banana, melão, laranja, frutas secas, abacate, cenoura, beterraba, tomate, folhas verdes escuras, feijão, soja, germe de trigo, entre outras. Mas tem uma pequena observação. O cozimento provoca a perda do potássio. Entre os hábitos de vida, a alimentação tem destaque no tratamento e prevenção de doenças. A obesidade, o diabetes e a hipertensão podem sim ser prevenidos, tratados e controlados. Para isso, é imprescindível adotar o estilo de vida saudável e manter o peso adequado. Aqui estão 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, extraídas do Guia Alimentar para a População Brasileira. Primeiro passo: fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Alimentos in natura são obtidos de plantas ou animais e adquiridos para consumo sem terem sofrido nenhum tipo de processamento. Segundo passo: utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Terceiro passo: limitar o consumo de alimentos processados. Quarto passo: evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. São aqueles alimentos práticos, prontos para o consumo e que geralmente tendem a substituir uma refeição. O quinto passo: comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que possível, em boa companhia. Sexto passo: fazer compras em locais que oferecem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados, em mercados e feiras livres. Sétimo passo: desenvolver, exercitar e compartilhar habilidades culinárias. Oitavo: planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Nono: dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Décimo: ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Atenção! Aviso muito importante: procure evitar a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas e o uso de cigarros, pois eles contribuem para a elevação da pressão arterial. Consuma diariamente pelo menos 3 porções de frutas e hortaliças. Não esquecer de tomar água, viu? Aproximadamente 2/3 do nosso corpo são compostos por água. Ela transporta os nutrientes, o oxigênio e auxilia na produção de energia. Consumir água faz uma enorme diferença no nosso organismo, especialmente nas pessoas que abusam do sódio na alimentação. Outro ponto que não se deve esquecer é fazer atividade física regularmente. Mantenha seu peso saudável e sua mente também. Aproveite os momentos de lazer procurando evitar o estresse, que contribui para o desequilíbrio metabólico do seu corpo, e procure um centro de saúde para a realização de consultas e exames de rotina. Referências: Barroso et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020. Brasil: Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a População Brasileira, Brasília 2018. Brasil: Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica, Estratégia para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica e Hipertensão Arterial Sistêmica, Brasília 2014. Brasil: Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica, Estratégia para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica, Diabetes mellitus, Brasília 2014. Trabalho realizado para a obtenção de nota da 2º P, da disciplina Ação Interdisciplinar da Saúde,
Centro Universitário Tiradentes. Orientadora, Tereza Cristina de Albuquerque Siqueira. Discentes, Alina Yara Tavares Gomes, Juraci Gomes dos Santos Rossi, Maria Tainá Lopes Correia Tenório, Natalício Bezerra Catão Neto, Tereza Tatiane Lopes Correia Tenório, Uígla São Pedro Braga de Oliveira. Obrigada pela atenção.